Pessoal, falando um pouquinho sobre os tipos de imóveis que a gente encontra aqui em Orlando. Isso é uma pergunta comum. Então vamos lá, a gente sempre vai ter, quando a gente fala de casa, as casas sozinhas, individuais, são as que a gente chama aqui de single family homes. Então as single families é uma só, sozinha, a casa sozinha. Depois a gente tem as casas geminadas, que a gente tá acostumado no Brasil, que aqui a gente chama de townhomes, townhouse, é a mesma coisa. Casas geminadas normalmente são predinhos de 4 unidades ou de 6 unidades. Elas surpreendem, porque o pé direito delas aqui normalmente é até mais alto do que o pé direito das casas aí no Brasil. Elas atendem bem, algumas delas vão ter a garagem, sempre a garagem atrás, algumas delas vão ter a garagem que a gente fala que é detached, tem um espacinho assim, então você tem um quintal pequenininho, mas você tem uma parte sua. Então essas são as townhouses, parede com parede, tá? E aí a gente tem o que a gente vê muito aqui, que é muito comum e faz bastante sucesso. São os famosos bungalows. O que é um bungalow? Ele é um pouco menor do que uma single family, mas ele é um pouco maior do que a townhome, é o meio do caminho. Na prática, pensa que tem um predinho ali com as townhomes e eles fatiaram essas casas e afastaram um pouco. Então ela é legal porque o custo dela vai ser inferior a uma casa single family, mas você já está como se tivesse numa single family. Você não tem vizinho colado, você tem um espaço entre uma casa e outra. E isso é muito legal. A característica do bungalow é que a garagem é sempre atrás, certo? Então na frente tem ali tua porta, tal, varandinha, bem legal. Garagem tá atrás. E aí a gente vai ter o bungalow com a garagem attached e detached. Attached nada mais é do que a garagem. Quando você sai da porta da garagem, você já tá dentro da tua casa, você entra direto. A detached, você tem a garagem, você tem um espaço e depois a sua casa. Algumas são cobertinhas aqui. Então, quando você sai da sua garagem, você tem um espaço até a sua casa, que normalmente vai estar fechado, tem um muro, tem um fencezinho. Então, você tem esse espaço, privacidade, que você usa como um quintal, é o seu quintalzinho. Então, a gente tem townhomes, que são as geminadas, a gente tem as bungalows e a gente tem as casas sozinhas, que são as single family homes.